Meus amores, é um bom dia. Paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico. Eu chamo vocês para que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Vocês têm que confessar perante duas testemunhas e vocês têm que acolher o sacrifício que Cristo fez e para que vocês coloquem o nome de vocês escrito no livro da vida. Vou primeiro a mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, porque Ele mesmo manda vocês colocar. Ele manda vocês mesmos procurar uma igreja, vocês aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador da vida de vocês. E também tem escrito no livro de Apocalipse, né? Aquelas pessoas que não foram achadas escrito no livro aquelas pessoas que não foram achadas com o nome escrito no livro da vida, essas foram lançadas no lago de fogo. Pois então, vou mostrar para vocês confessarem Cristo, vou mostrar também sobre essa parte. Mas primeiro vou iniciar esse vídeo com um hino que tem nas Santas Escrituras, para mim mostrar a vocês o que tem reservado tanto para mim como para vocês lá no céu, né? Bora lá? Não é um hino grande não, mas se vocês prestarem bem atenção na letra do hino, vocês vão ver que é o que? É um hino maravilhoso. Ele fala das grandezas que há lá no céu. Se tu não quer, se tu não almeja, pois eu almejo, pois eu quero, entendeu? Bora lá? Para vocês conhecerem. É o hino da harpa cristã, é o 20. Deixa eu botar, eu vou chamar um pouquinho, viu? É o 26. Vou contar ele com vocês, entendeu? Não tem muita voz, né? Ainda tô com minha boca, mas dá pra cantar. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Um bom começo de semana. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? Então, fui. Bora pra cá, né? Preste atenção na letra desse hino. Vou iniciar esse vídeo justamente com esse hino, ó. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Só esse pedaço de hino que eu cantei para vocês, essas pessoas que vão vencer a tribulação, essa parte que desse hino é justamente para essas pessoas. Mas algo que eu falo para vocês o que? Aguenta firme, porque assim que vocês terminar a luta de vocês aqui na terra, essa batalha, que isso aqui é o que? Uma tribulação que as pessoas vão passar. Agora nós estamos prestes a entrar nela, entendeu? Só que Cristo vai tirar a igreja dele antes da terra. Continuando o versículo. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cuja imagem junta do lírio, agora engasguei, coisas mais enjugadas de lírio são as glórias de nosso Jesus. Lá haverá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Você está vendo aí? Vocês vão, essa segunda parte desse hino está falando o quê? Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz. Isso é que vocês, quando vocês não colhem o sacrifício de Jesus, que vocês estão longe de Jesus, tudo isso aqui é perdido. Perdido não. Tudo isso aqui vocês perdem. Vocês que não acolhem o sacrifício de Jesus. E aquelas pessoas que não estão permanecendo com ele. Muitas pessoas almejam, o que eu estou lendo para vocês agora, muitas pessoas almejam. Muitas pessoas almejam o quê? Conhecer o rio da vida e luz. Coisas mais enjugadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Muitas pessoas almejam e tá na igreja, procura Deus justamente justamente para um lugar desse, justamente para ver tudo com seus próprios olhos. E Cristo nos dá essa oportunidade. Mas o que as pessoas, por negligência, muitas vezes elas fazem o quê? Elas jogam fora. Elas estão caminhando para aí, mas o inimigo oferece coisas a ela e por causa desses detalhes ela perde a salvação, ela perde de estar num canto desse, entendeu? Mas vou continuar aqui. Pensa
na celestial melodia, que a terra será de bel lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, em mesmas dores que levam à morte, ser constante, não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, tu verás. Meus amores, esse sino aqui é maravilhoso, permanece firme e forte, porque quando tu triunfar sobre a morte, pronto, o que tu estava procurando aqui na terra, tu vai ter lá no céu. Aqui na terra não tem nada disso que nós procura, mas lá no céu tem. E Jesus Cristo, ele é fiel, fiel para cumprir todas as promessas dele. Nenhum ele deixa de fora. O último agora, o último. Se é glorioso pensar nas grandezas que acordem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Você está vendo aí? Algo espera por vocês, entendeu? Por isso que eu digo. E muitas pessoas jogam fora por causa de quê? Por causa das coisas que o inimigo oferece no meio do mundo. Aí vocês o quê? Joga tudo fora. Tá um tempo medonho na casa de Deus. Por causa disso, vocês o quê? Por causa de vaidade, vocês abandonam o quê? O que está próximo a vocês conquistar. Vocês estão próximos a conquistar. Mas vocês fazem o quê? Vocês jogam fora. Pensa no detalhe desse hino para vocês. Pensa no detalhe desse hino. Tudo ele nos oferece, ele é fiel para cumprir. Mais algo que eu vou dizer a vocês. Esse hino aqui, né? Ele é fiel para cumprir tudo que ele cumpre. Mas nada que ele nos vai dar, nada que ele está nos dando, nada é pago. Tudo que o inimigo te dá é pago para te. E tu ainda compra para sair da presença dele. Tu ainda compra para poder sair da presença de Deus. Tu agrada o mundo e desagrada quem? O teu Criador. Tu desagrada quem? O Deus de toda a terra. Tu desagrada quem? O nosso Salvador. Entendeu? Toda a vida o inimigo trabalhou assim. Agora as pessoas o que? Que não pensam. As pessoas não raciocinam. Que ele faz de tudo para nos conquistar, para nos afastar da presença de Deus. Porque lá no céu ele não tem mais canto não. Mas nós temos. Eu tenho uma oportunidade, você tem uma oportunidade. Mas ele não tem oportunidade não. E o que ele puder fazer para tirar, para vocês, empatar de vocês e pro céu, ele faz. É só você pensar na letra desse hino. Vou continuar aqui, ó. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não deseja viver, ó amigo, na formosa Jerusalém. Você está vendo aí? É isso aqui que ele ofereceu a vocês. A formosa Jerusalém. E olha como é os detalhes dela. Ela é maravilhosa. As ruas dela são de ouro e são de cristal. Vocês jogam fora para viver o quê? As coisas, as porcarias que o mundo oferece a vocês. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, ela quer jogar fora a própria salvação da alma delas por causa de quê? Por causa das coisas que o inimigo oferece. Pensa elas que ela pode estar servindo o mundo e estar servindo a Deus. Ou Jesus foi muito bem claro. Você ou agrada um senhor ou agrada o outro. Se você agradar o outro, né? Então, você vai ficar muito longe de Cristo, entendeu? Porque nada do que você... O máximo que as pessoas tentem, não, vou agradar a Deus e vou agradar, vou me agradar. Porque o corpo da gente, ele pede para nós agradar o inimigo. Ele pede para nós agradar as coisas do mundo, entendeu? Esse deixei bem claro para você. Volto já já. Esse hino é só você... Eu vou colocar aqui, ó. É o hino 26 da harpa cristã. Hino 26 da harpa cristã. Vocês pensam, o mundo, ele oferece tudo para vocês. Para quê? Ele faz o quê? As vestes da gente se vestir, elas não são mais como era antigamente. Entendeu? O mundo hoje em dia ele tá mais pecaminoso do que antes, entendeu? Muito mais agora para o quê? Para contaminar o quê? A igreja de Cristo, para contaminar o quê? O corpo de Cristo. E o quê? E as rosas de Cristo aceita.
elas aceitam. As rosas de Cristo, ela aceita tudo que o mundo oferece. E o que? O que Cristo oferece, que é isso que eu acabei de ler para vocês, não quer. Quer do jeito que elas querem, só que não funciona no céu assim, não. Cristo nos oferece, mas o que? Nós temos o que? Que se santificar Ele, nós temos que entrar em comunhão com Ele. Mesmo, mas então, para a gente aceitar Jesus é uma coisa medonha. É não. Coisa medonha é a gente passar o dia da gente aqui na face da terra. É quando sai daqui, eu quero ir para um bom lugar. E aí, o que tu fez pro teu Criador para tu ir para um bom lugar? Primeiro, eu não fiz nada. Então tu pensa, entendeu? As pessoas pensam, eu vou só viver aqui na terra, quando eu sair daqui eu estarei no céu, que vê o céu, então assim, estarei num bom lugar. Só existe dois cantos. Primeiro é o céu, que nós estamos vendo, daí é confirmado para vocês o céu, né? Então, e o outro lugar é o abismo, cujo que ninguém vê ele, nem tampouco vê os anjos que estão lá, né? Os anjos caídos, o espírito imundo, né? Que é o inimigo de Jesus, né? Então, se o inimigo de Deus, né? Que é o Lucifer, né? Não gosto de falar o nome dele, né? Então, meus amores, é o que eu tenho prazer para vocês é isso. Caminha com Jesus. O ímpio, eu digo a vocês o quê? Que vocês aceitem Jesus. Vou ler para vocês agora os versículos. Bora lá? E outra coisa, vocês aceitando Jesus, tem que haver arrependimento. Deixa eu mostrar logo aqui. Peraí, onde é que eu tô? Glória a Deus. Pronto. Olha o que é que Jesus chama vocês, o arrependimento. Meus irmãos, vocês me desculpam, mas eu tive que ajeitar ali, né? Pra depois vir pra cá, né? Eu não posso deixar queimar lá, né? Ó, deixa eu conversar aqui com vocês. Cristo vai chamar o que? Vocês o arrependimento. Porque se vocês não se arrependerem, vocês não entram no reino do céu, não. Se vocês não se lavar com o sangue de Cristo, limpando as suas vestes, vocês ficando bem branquinho, as vestes de vocês, né? Veste que tá o quê? Ela vai ficar bem branquinha assim quando Cristo vir, entendeu? As nossas vestes, né? Ó, olha o que é que Cristo pregou no início do ministério dele, ó. No início do ministério de Cristo. É o início do ministério de Cristo. O povo assentado em treva viu uma grande luz e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou uma luz. Nós estamos o quê? Hoje nós estamos assentados na região da sombra da morte. Hoje nós estamos a qualquer momento esperando a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, ela é o quê? Ela é uma grande tribulação. A vinda de Cristo, esse dia que Cristo vir, vai ser o alvoroço na face da terra. Pode ser de dia, pode ser de noite, nada vai ficar mais normal. Então, e nós estamos o quê? Nós estamos assentados na região da sombra da morte. Qualquer momento nós podemos morrer, abaixo ele chegar no céu. Por quê? Porque lá no livro do Apocalipse está falando. No livro do Apocalipse está dizendo que a vinda dele é o quê? O sexto selo o sexto selo é um grande tremor de terra. Vocês acham que tudo vai ficar normal, esses prédios? O mar? Vocês pensam assim? Não pensam assim não, está escrito. O sol escurecer lá, a lua não dará o seu brilho. Muitas coisas, as estrelas cairão do céu. Muita coisa, entendeu? Presta atenção. Bora aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Tá vendo? Do mesmo jeito eu digo pra vocês, tem que haver arrependimento. Cristo já tá voltando pela segunda vez. É tempo de quê? De preparação. Quem aceitou Jesus, acolheu a salvação da sua alma. Quem não aceitou, então, né? Bora lá, ver se pra quem não aceitou Jesus, né?
Meus amores, desculpa aí, né? Pronto, agora bora. Pronto, agora bora pra cá. Eu já li pra vocês, né? Aqui é Mateus 4 e o versículo 16 e o versículo 17. Ainda vou ler mais um versículo aqui. João também chamando. João estava falando que Cristo já estava na terra, que o Messias já ia fazer o que tinha que ser feito pela humanidade. E ele chamava o que? O povo ao arrependimento. Do mesmo jeito eu chamo vocês o arrependimento antes da vinda dele, entendeu? Ó. E, e disse, olha o que é que João Batista disse, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito as pessoas estão chamando vocês o arrependimento hoje, porque o Messias está prestes a vir, entendeu? Continuando aqui, ó. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ele está mandando que nós se consertar perante o nosso Salvador, perante o nosso Criador, porque ele está para vir pela segunda vez, né? Todo mundo cai mais ele, mas ninguém se prepara, né? E ele fala claramente: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então, se nós estamos o quê? Falando, chamando vocês ao conserto antes da vinda dele, entendeu? Agora, bora lá para vocês aceitar Jesus, né? Mostra aqui o versículo. Essas pessoas que colhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Mesmo que as pessoas que não querem aceitar. Vou falar também. Ainda vou dizer para onde que vocês estão colocando a alma de vocês. É mesmo? É sim. Presta atenção aqui. É Lucas 12, o versículo 8. Bora lá? Ó. Versículo 8. Olha o que é que Cristo fala com vocês. Olha o que é que Cristo fala para vocês, ó. Aí não recebe não o sacrifício dele, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aí, por isso que eu digo a vocês, vai para uma igreja. Ei, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Porque a gente tem que confessar ele aqui na terra, eu quero confessar ele. Quero colocar o meu nome escrito no livro da vida. Bora lá? Depois, lá no final, eu mostro a vocês. Ele mesmo dando a sentença para aquelas pessoas que não colocaram o nome escrito no livro da vida. Bora lá. Versículo 9. Para as pessoas, não quero aceitar Jesus, não. Bora aqui, Marreô. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Viu aí? Se tu aceitar Jesus aqui, quando tu chegar lá perante a Deus, teu nome está escrito no livro da vida. Mas se tu negar ele aqui, lá o teu nome está no livro da culpa. Não está escrito no livro da vida. Depois mostra aí onde é que está escrito esse livro da vida. Bora lá. Porque tu só mostrou aqui que tu tá falando que se a gente negar ele. Bora pra lá, bora. Ah, tu negou ele por causa de quê? Por causa das iniquidades do mundo, das coisas que o mundo oferece, né? Tu negou ele. Eu vou soltar isso aqui pra vocês, que é pra poder vocês também ver o que vocês vão ouvir dos lábios dele, né? Medo, mas não é bom não, né? Medo não é não, bom não é não. Mas se as pessoas procuram fazer o quê, né? Ó. Então, lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Por quê? Porque tu negou ele aqui na terra. Tu não recebeu o sacrifício que ele fez por ti, lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Continuando aqui. E então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Não quis deixar as vaidades, as coisas do mundo, para ficar com quem? Com quem te deu a salvação da tua alma. Pois então, ele vai dizer o quê? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. É isso que tu vai receber dos lábios dele. Por quê? Porque tu não deixas de iniquidade. Acabei de ler, ó. É Mateus 7, o versículo que? 23. Continuando aqui. Bota para o livro do Apocalipse. Ele mostra onde é que está escrito para a gente botar o nome do livro no livro da vida. Bora lá, no livro do Apocalipse.
Meus amores, é porque esse fogão, né? Ele pega o fundo da panela. Como ele é um fogão de indução, né? Ele pega e fica funcionando durante o tempo, depois ele apaga. Ele fica apitando direto. Aí o que eu tenho que ir lá e ligar novamente, entendeu? É porque ele dá erro na panela. Ele conhece a panela, depois ele desconhece, né? Coisa incrível, né? Glória a Deus. Mas bora lá. Ó, presta bem atenção, que agora eu vou falar com vocês, ó. É porque depois você diz, só vai saindo. É o fogão que ele se desliga, ele fica apitando. Aí incomoda eu, incomoda vocês, né? Ó, se livra. Cristo está voltando. Tu tem o que? Direito de ser ressuscitado agora nessa ressurreição. Porque nós vamos passar da morte para a vida, né? Se nós estivermos vivos até o dia da vinda dele. Quer dizer que eu sei que eu estarei, né? Porque ele já me mostrou. Mas tem pessoas que se morrerem sem Cristo, elas não vão ser ressuscitadas. Elas vão ser ressuscitadas na segunda ressurreição. E essas que vão ser ressuscitadas na primeira ressurreição, as que aceitaram Jesus e as que caminharam fazendo a vontade do Pai que está no céu, né? Depois fala aí a gente colocar o nome escrito no livro da vida. Bora pra cá. É Apocalipse 21, versículo 15. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não aceitaram o sacrifício de Cristo, elas vão herdar isso aqui, o lago de fogo. É mesmo, com certeza, está escrito. As que não foram achadas escritas no livro da vida, elas herdarão o quê? O lago de fogo. Ah, tem mais outros detalhes que eu não gosto de falar, mas eu vou falar para vocês. Que está escrito na Bíblia. Onde o quê? O verme nunca morre. E o bicho também nunca se acaba. Deus me livre, está repreendido. Ó, vocês prestem bem atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês, né? Pra onde que vocês querem colocar a alma de vocês? Coloca pro céu. O céu é um bom campo. Lá o céu é um lugar maravilhoso. As ruas são de ouro e cristal, como eu falei para vocês no início do vídeo. Bora ver aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram. É Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabem. Tá vendo? Essas pessoas não vão ressuscitar agora na ressurreição, na primeira não. Elas vão ficar lá até o dia do juízo. Aí elas vão ser ressuscitadas para o quê? Ser condenadas e ser passadas pelo dano da segunda morte. Mesmo tem escrito isso? Tem sim, eu solto pra vocês daqui a pouco. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Feliz desses que vão ser ressuscitados agora na primeira. Os que não ressuscitaram, né? O que a gente pode fazer, né? Glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Olha o que foi que ele deixou escrito aqui, para as pessoas pensarem. Continuando aqui, ó. Sobre esta não tem poder o dano da segunda morte. Você está vendo aqui? Já está dizendo que essas pessoas que são ressuscitadas agora na primeira ressurreição, elas não têm dano na segunda morte, né? Não vão morrer a segunda vez, né? Mas serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro e reinarão com ele 1000 anos. Entendeu aí? Glória a Deus. Agora embora pra cá. Olha, preste atenção, a segunda morte. Eu li Apocalipse 20, o versículo 5 e o versículo 6. Agora eu vou ler o versículo 14. E vou confirmar a vocês mais outra vez o versículo 15. Essas pessoas que colhem o sacrifício que Cristo faz. Olha, procura uma igreja. Em todo canto tem uma igreja. Chega lá, aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida, que precisa de testemunha. Ó, deixa eu ler aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vocês prestem atenção, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Sabe por quê? Porque não vão o quê? Não vão ter mais ninguém lá dentro. Aí vão ser o quê? Tudo lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte. Entendeu? Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Meus amores, algo que eu tenho para dizer para vocês. Caminha com Jesus. Aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Livra a tua alma desse canto aqui é Apocalipse 21. Livra a tua alma desse canto e começa a caminhar com teu Salvador. O que veio para te resgatar justamente daqui. Cristo veio para te resgatar daqui. Agora tu vai para lá se tu mesmo quer. Eu já expliquei bem explicadinho como é que tu deve fazer. E mais algo que tem escrito lá no livro de Cantares, é o que eu faço com vocês, prestem bem atenção. Eu vou ler o livro de Cantares para vocês verem o que é que eu estou fazendo com vocês. Já estava escrito, já estava escrito, eu só estou cumprindo. E quando eu li, na mesma hora que eu li, eu entendi, entendeu? Porque a gente tem que entender as Santas Escrituras. Preste atenção, o que é que eu faço? O que é que eu falo para vocês? Mesmo tu manda a gente aceitar, tu manda a gente procurar uma igreja e aceitar Jesus. Sim, igreja evangélica, não é uma igreja católica não, porque aquele pessoal ali, aquela ali é a grande Babilônia, que é o que? É o tempo católico. Eu amo essas pessoas que estão lá dentro, quem dera se elas escutassem a Deus e saíssem daí. Mas, o tempo católico, ele está todo corrompido, mas o tempo evangélico também está se corrompendo. Com o quê? Com a vaidade. Preste atenção. Tá certo que estão corrompidos, mas vocês têm o quê? Que se santificar na palavra de Deus. Comece a escutar a palavra de Deus e tu se santifica na palavra de Deus. Eu me santifico aqui na palavra de Deus. Eu canto, eu cultuo, tudo aqui nas Santas Escrituras. Entendeu? E oro, consagro a minha vida ao Deus de Israel. Para quando ele vir, nós estamos o quê? Preparar. Bora lá, para vocês verem o que é que eu tô fazendo. Ó. Esse aqui é justamente pelas pessoas que estão o quê? Nas redes sociais, pregando o evangelho. Ó. Se tu não... se... É Cantares 2, e o versículo 8. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras, junto às moradas dos pastores. É por isso que eu mando vocês, para vocês ir lá, para o quê? Procurar uma igreja, procurar lá um templo, e tu coloca a tua vida nas mãos de Deus, entendeu? Olha o que está escrito aqui, é o que eu estou fazendo. E eu estava fazendo sem saber. Quando eu li esse versículo, eu entendi. Que eu estou fazendo o quê? Eu estava fazendo o quê? Chamando vocês justamente para vocês o quê? E procurar uma igreja. Colher o sacrifício que Cristo fez. Entendeu? Se as pessoas... Deus veio o quê? Para os pecadores, com certeza. O tempo dele sempre se corrompe, não sei porquê, né? Mas tem pessoas na face da terra que agradam a ele, tem pessoas aqui que faz a vontade dele. Por isso que eu digo, procura o quê? Uma casa de Deus que tá entendendo que você veja, ele tá agradando a Deus. Eu também vou agradar a Deus junto com eles, entendeu? É isso que nós devemos olhar, entendeu? Eu não tô para julgar templo de ninguém, não. Templo de ninguém, não. Templo de Deus, né? Deus me perdoa, assim. Eu não tô aqui para julgar os templos. Quem julga os templos é ele, né? Porque ele entra, as pessoas nem vê, ele entra invisível, né? É uma estratégia muito boa, né? Para ele pegar as pessoas nos defeitos delas, para vocês o que? Aprender e se corrigir nas Santas Escrituras. Eu me corrijo eu mesmo nas Santas Escrituras. Quando eu vejo que eu tô fazendo lá, que eu tá escrito, que eu tô fazendo, Deus me livre, tá repreendido, entendeu? Por isso que eu chamo vocês o quê? Justamente para vocês fazerem o que está escrito nas Santas Escrituras, colher o sacrifício. Tu tem que comer do corpo, beber do sangue, e tu tem o quê? Tu come do corpo para ter vida eterna. Tu bebe do sangue para tu limpar tuas vestes perante o Cordeiro. Tu se batiza nas águas, arrependimento de pecado, aquela velha pessoa morreu. Tu vai ser o quê? A nova criatura em Cristo Jesus, entendeu? E se santificar ele. Meus amores, nós saímos dessa terra. Se nós se santificar, nós pode estar o quê? 50 anos dentro da igreja. Se nós não estiver procurando santificação, nem da terra nós sairemos. Se sair, já sai para outro canto, né? Então, que ninguém pretende, ninguém quer para canto horrível. Mas vocês o quê? Tem que procurar o céu. Lá no céu tem que haver santidade para a gente ir pro céu, entendeu? Meus amores, eu amo vocês. Deixa eu soltar esse sonho, porque eu soltei o versículo. Agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu tava num campo. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Vinha de cabeça baixa, tava todo sujo de sangue. Com a coroa de espinho na cabeça. Era uma rua de comércio, uma rua com ponto de comércio. De uma ponta a outra eu só vi comércio, tudo fechado, as portas tudo fechadas. Ele vinha descendo a calçada, ele vinha descendo a rua por cima da calçada de cabeça baixa.
E eu olhei assim pra ele, né? Quando eu olhei pra ele, eu vi ele todo lavado de sangue. Os cabelos dele todo ensopado de sangue. A coroa de espinho na cabeça dele. E ele vinha descalço, por cima da calçada. Quando eu avistei ele, eu tava de frente para algum canto e tava de costa para onde ele tava passando. Na hora que eu tava de costa para onde ele tava passando, que eu me virei. Quando eu me virei, que eu vi ele completo, dos pés à cabeça. Quando eu me virei, que eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou, eu encostei a minha cabeça nos peitos dele, eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, ele me abraçou e me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar outro detalhe para vocês desse sonho. Quando eu abracei ele, porque quando eu me virei, eu tava aqui de costa pra ele. Quando eu me virei, que eu vi ele tava todo sujo de sangue. Todinho, dos pés à cabeça. Todo lavado de sangue. Os cabelos dele assim, todo ensopado de sangue. Quando eu abracei ele, ele limpou. Daqui ele limpou. Daqui até aqui a ponta do... Aqui até acima do joelho dele. Ele limpou. Esse pano aqui que tava vermelho na cintura dele, vermelho não, tava da cor de vinho, do sangue dele, tava da cor de vinho do sangue dele. Então, esse pano que tava transpassado na cintura dele, quando eu abracei ele, tava bem limpinho. Ele limpou daqui, até aqui a ponta do manto dele. O manto dele, que quando eu virei, que eu vi ele, tava da cor de vinho, quando eu abracei ele, tava bem vermelhinho, tava bem vermelhinho. E ele tampou, daqui pra baixo ele limpou, daqui pra cima ele tampou, do joelho pra baixo ele tampou, na hora que eu abracei ele, entendeu? Aí na hora que eu abracei, ele me abraçou e eu me acordei, mais feliz do mundo, só que me deu tristeza, porque eu vi que no sonho não tinha um pé de pessoa no meio da rua, ele vinha descendo, não tinha uma pessoa acompanhando ele, as ruas, os comércios tudo fechado. Ele estava sozinho, abandonado no meio da rua. Como é que pode o nosso Salvador, da nossa alma, do nosso corpo, estar abandonado no meio da rua? Não tem lógica, né? Aí eu peguei assim, ele quer me dizer algo com esse sonho. Aí eu fui procurar nas Santas Escrituras, né? Deixa eu soltar aqui pra vocês o versículo. Eu já até tirei, né? Só pra soltar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Na vez de tá ruim, viu? Eu vou soltar aqui os versículos, que é de canto diferente, eu coloquei numa folha, que é pra soltar pra vocês, entendeu? Pronto, tá aqui, achei, ó. Tá aqui a folha, aqui. É porque eu tirei os versículos da Bíblia, eu coloquei na folha só os versículos, que são de livros separados. Aí eu coloquei tudo escrito na folha pra mim só ler pra vocês, entendeu? Ó. Apocalipse 2 e o versículo 3 e o versículo 4. Pra vocês entenderem esse sonho que eu acabei de soltar pra vocês. Mas mais embaixo ainda tem o livro de Cantares, que é o que eu acabei de ler pra vocês, ó. Quando eu vi ele sozinho, eu peguei assim, como é que pode? Ele vinha descendo uma rua, ele vinha descendo a rua. O que ele queria me dizer com isso? Aí eu entendi que ele estava abandonado. E está escrito aqui no livro do Apocalipse. Eu vou ler para vocês agora. Ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ele elogia os trabalhos dos pastores. Mas o versículo 4, ele tem algo falando aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo? Ele foi bem claro no versículo 4. Ele elogia os trabalhos dos pastores, mas ele tem algo contra eles, entendeu? Ó, é só vocês raciocinar. Ou então vocês levar a sério a palavra de Deus, né? Não gosto de estar falando. Vou continuar aqui no versículo. É porque, meus amores, isso aqui é sentença. Ó, lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Duas advertências três advertências que ele fez. A primeira, ele mandou tu se arrepender, porque tu deixou o quê? De amar a obra dele. A segunda, ele disse aqui que ele vai vir sobre ti. Foi o sonho que eu tive, que vinha uma nuvem que ela vinha arrastando no chão, né? Passava um tapete primeiro, de cima a baixo, o tapete preto, passava pela gente, né? Quando o tapete passava, aí vinha a nuvem atrás do tapete também, até o chão também, ela vinha do céu até o chão, a nuvem. Ela vinha se arrastando assim pelo chão, tanto ela como o tapete. Quando ela passava por mim, eu morria. Na hora que ela passava por todo mundo que estava dentro da casa, todo mundo morria. E
A primeira coisa que eu vi, saiu um homem dessa nuvem, a nuvem era cinza, cinza. E saiu um homem dessa cor da nuvem, cinza. E ele ia direto falar com os pastores que estavam sentados lá nas cadeiras lá. Ele ia lá nos pastores, conversava com o homem, não sei o que falava, conversava com o homem e saía. Ele ia continuando andando com a nuvem, entendeu? E saía prestação de conta. Por isso que, ó, aqui, esse versículo cabe justamente também para isso, entendeu, ó? Porque senão brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Endurece o coração, não faz o que ele manda não. Glória a Deus, eu tô só dando mandando a entregue, né? Ó, agora o livro de Cantares para vocês ver o que, porque eu disse assim, Senhor, se te abandonaram no evangelho, eu não vou fazer isso não, eu vou ficar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Aí, olha o que é que tá escrito aqui, ó. Eu fiz essa promessa a ele. Aí depois ele apareceu para mim novamente em sonho, dizendo que estava comigo pregando o evangelho nas redes sociais. Aí não preciso mais de nada, só dele mesmo, né? Ó, quem é esta que sobe do deserto e vem encostar... Peraí, eu vou repetir de novo. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Você sabe que todos os pó dos mercadores é o celular. Ele não é cheio de filtro, é só botar um filtro na minha cara que eu fico igual a nova? Então, mas você sabe que eu tô, né? Então. Pois é isso que eu tô dizendo a vocês, entendeu? Esse versículo aqui tá falando justamente do que eu prometi a ele, tá falando justamente do telefone, entendeu? E mais outro detalhe que eu vou explicar para vocês. Como coluna de fumaça. Ele me mostrou que ele estava sozinho nesse sonho, ele me mostrou que estava sozinho no evangelho. As pessoas tinham abandonado a ele, tinham virado, fechado as portas para ele, né, pro sacrifício dele. Aí o que foi que eu disse para ele? Senhor, se tu tá só, tu não vai mais estar só, eu vou estar contigo, só me ajuda, que eu não sei. Aí, meus amores, é isso aqui. Eu me posicionei do lado dele como uma coluna, entendeu? Mas é uma coluna de fumaça. Vocês sabem que fumaça não dura muito tempo, então estarei com vocês mais um pouquinho de tempo, né? Aproveita, né? Se santifica a Deus, né? Enquanto nós estamos aqui na terra. Vocês sabem, assim que for tirado da terra, com certeza é o arrebatamento, viu? Glória a Deus, né? Quem subiremos, né? Com ele, né? Ó, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Então, todos os pó dos mercadores, você já sabe que é o que? A tela do telefone, que faz o que? Eles botam um filtro no rosto da gente, fica bem, né? Como se a gente fosse assim, bem novinha, né? Então, meus amores, eu amo vocês. Agora eu vou entregar também mais outro versículo para vocês que está aqui no livro de Cantares. Ó, aqui é Cantares, ó. Cantares 6 e o versículo, qual é o versículo mesmo? Eu nem botei o versículo. Deixa eu ver aqui, que eu tô no livro de Cantares, é só eu olhar. Deixa eu ver qual é. Cantares 3. É Cantares 3 e o versículo 6. Eu tinha botado, que eu tava confundindo. É Cantares 3 e o versículo 6, que eu li pra vocês agora. Agora eu vou ler mais um pra vocês, confirmando mais algo pra vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Cristo não apareceu pra mim no terceiro sonho, mostrando que estava pregando o evangelho, mas então só vocês entenderem, né? E mais algo que eu vou soltar pra vocês. Isso aqui, esse versículo que eu vou soltar pra vocês, esse versículo não se refere ao rei Salomão, como muitas pessoas acham. Ah, o livro de Cantares é o rei Salomão. Sim, é o rei Salomão, mas a sabedoria não vinha dele, vinha de Deus. Então, quem tá falando aqui é Deus, entendeu? No livro de Cantares aqui é Deus, ó. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que buscamos junto contigo? Vocês estão buscando o rei Salomão ou vocês estão buscando a Cristo? Não, bem, nós estamos buscando a Cristo nas igrejas. Porra, então esse versículo se trata dele. Eu busco a Cristo. O meu amado está lá no céu, em cima das nuvens, entendeu? Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Eu explico a Santa Escritura bem explicadinho para vocês. Quem é que vós busca aqui na terra? Os mortos que não devem ser. Então, nós buscamos o que? O Cristo que morreu entre os mortos, mas ressuscitou com 3 dias e subiu ao céu. Nós buscamos quem é aqui na face da terra? Quem é que nós buscamos? Aqui está escrito. Para onde se retirou o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Eu confirmo a vocês, afirmo a vocês, que o meu amado está no céu. Cristo, Messias. E mais algo. Para onde se retirou o teu amado? Para que buscamos junto contigo?
Então, nós estamos buscando quem? Eu busco o meu Messias, o amado da minha alma, o Cristo. Como é o nome dele? É o Cristo, deixa eu ver aqui, é porque esse dia, essa semana agora, eu tive um sonho, ele me mostrou umas letras douradas, e essas letras douradas tinham um nome, Adonai. Aí eu disse assim, a primeira coisa que eu encontrei foi um hino com o nome Adonai, né, que eu sempre canto pra ele. E nesse hino, e eu fui procurar assim, meu Deus, que palavra é essa Adonai? Ele me mostrou no sonho, esse nome Adornai todo de ouro. Ele me mostrou num sonho esse nome Adornai todo de ouro. Aí quando eu me acordei, falou que procurou o que era Adornai. Adornai é o quê? Eu vi um hino, né? Um hino muito lindo, que eu até tô cantando muito ele nas redes sociais. Não tô cantando, não. Eu tô cantando em casa pra ele, né? Eu não tô cantando nas redes sociais dele, não, entendeu? Mas ele é muito lindo, entendeu? Quem sabe eu vou cantar, eu aprendo ele, decoro ele, canto ele pra vocês nas redes sociais, né? Então, só, aí esse hino fala de Adornai. Aí eu disse assim, não, eu quero saber da palavra de Deus, que significa Adornai, que ele me mostrou só esse nome, ele me mostrou só esse nome, com as letras de ouro. Aí eu disse assim, é alguma coisa, né? Aí fui procurar onde é o nome dele. Adornai significa Senhor, entendeu? Eu tava procurando, pesquisando antes na internet. Adornai fala que é Senhor, entendeu? O nome dele, Adornai, entendeu? Aí, meus amores, quem eu busco é o Adornai, o Senhor das nossas almas, entendeu? O dono de nossas almas, o Cristo, o Messias, entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso. E ele também, né, colocou no céu, ele colocou, foi no céu, eu vi um versículo na Santa Escritura, que eu vou soltar ele para vocês. Nesse versículo tem dizendo que nós não temos mais nem memória do nome dele. E isso é no Antigo Testamento. Aí eu peguei e disse assim, vixe, se está escrito no Antigo Testamento, então já se cumpriu. E não é que se cumpriu? Aí eu peguei e disse assim, Senhor, já que na Santa Escritura está dizendo que nós não temos mais nem memória do teu nome, com certeza já se cumpriu. Qual é o teu nome? Aí eu falando com ele, né, ele me mostrou no céu. Entendeu? Mas você fica pensando que eu tava dormindo, não, eu tava acordada. Ele mostrou as letras no céu. Ele mostrou um Y, um A e um U, entendeu? E Ao, ele mostrou. Eu perguntei a ele disse assim, Senhor, o teu nome foi trocado aqui, porque tá, se já tava profetizado, então trocaram o teu nome. Qual é o teu nome no céu? Eu disse assim, meus amores, vocês me desculpem. Eu perguntei a ele, qual é o teu nome? Aí eu olhei pro céu, aí eu vi lá no céu umas letras, que eram um Y, um A e um U, e Au. Aí não é? Tá, só pra vocês verem, mas ó, presta bem atenção. As letras que ele me mostrou dourada é Adornai. Ele me mostrou um nome, Adornai. Eu fui saber o que é o nome dele, Adornai, Senhor. Entendeu? Nós temos que respeitar o nosso amado da nossa alma, né? Adornai. E Au, vou botar assim, Adornai e Au, né? Então, não é bonito, né? Fica o quê? Fica Senhor Adornai. E glória a Deus, fica bonito o nome dele, meus amores. Senhor Adornai. Porque, meus amores, primeiro ele me mostrou esse nome. Depois ele me mostrou o outro. Ele me mostrou o outro com letras de ouro. Eu vi que as letras eram de ouro nesse nome, entendeu? Pra vocês verem, né? Meus amores, eu amo vocês. Ele ama vocês. Ele chama vocês do reconciliamento. Fui.